eu comecei a pesquisar esse tema no início da pandemia, quando eu vi a Margarete Dalcomo, que inclusive é uma das pessoas entrevistadas no filme, falando na Globo News que existia um certo protocolo de intubação precoce. Achei estranho e comecei a pesquisar. E aí já me apareceram vários casos, pesquisas, né, de como isso é mortal, sobretudo em pessoas mais velhas, né? Quando eu li o protocolo, ele dizia que o motivo era para não fazer a ventilação não invasiva, era essa orientação da OMS no início da pandemia, depois eles mudaram, mas era essa a orientação. Não fazer nebulização, não fazer ventilação não invasiva e direto entubar. Por quê? Para evitar que, com a não invasiva, você tem o processo da aerosolização, que contaminaria o ambiente. Eles tinham medo de contaminar os médicos e os profissionais de saúde. Tinha pessoas que chegavam no hospital, tá com Covid, o cara, pum, já entubava. Alguns dias depois a pessoa morria. Isso, infelizmente, aconteceu muito, infelizmente ainda acontece muito, mesmo a OMS já tendo mudado, muitos hospitais e médicos já saberem disso, já terem mudado também, mas ainda, infelizmente, ainda a intubação ela é um procedimento feito de forma, às vezes, precipitada. Graças a Deus, nós não utilizamos o protocolo da intubação orotraqueal precoce, o qual eu gosto de chamar de protocolo da morte, porque é um protocolo que levou milhares de pessoas a perderem as suas vidas, a deixarem órfãos, filhos, deixarem lares vazios. Nós sempre defendemos aqui ventilação não invasiva ou a utilização da cápsula vanense ou algum outro método para que defendesse os profissionais. O meu outro filme, o Humberto Mauro, Cinema é Cachoeira, eu já tinha adotado uma forma de documentário que é um pouco não tradicional, né? Eu nunca mostro as pessoas falando, as cabeças falantes, digamos assim, né? Eu sempre coloco, eu optei isso no outro filme, o áudio, e aí em cima disso imagens que complementam de uma forma sensorial o que você está ali tratando, né? Aí eu descobri que no Brasil, lá em Manaus, né, que é o lugar mais afetado da Covid aqui no Brasil até hoje, né, um grupo de médicos e fisioterapeutas, eles criaram uma coisa que se chamava cápsula Vanessa. O que era a cápsula Vanessa? É uma caixa, mais ou menos uma caixinha de um PVC, plástico e tal, mas que botava o paciente ali dentro, protegendo os médicos e os profissionais de saúde da aerosolização, né, do contágio, protegendo do contágio, funcionava como um escudo, e faziam a ventilação não invasiva e o tratamento normal, como deveria ser feito. E com isso a mortalidade ali nesse hospital, especificamente, não nos outros, mas nesse, baixou muito e o resultado fantástico. Então, eu pesquisei durante muito tempo, realmente, quer dizer, muito tempo, desde o início da pandemia, né? Foi um ano de pesquisa, né? Agora está fazendo. E comecei a recolher material, ver os médicos que também iam contra esse tratamento proposto pela OMS, né? Lá nos Estados Unidos, algumas vozes se levantaram contra esse procedimento, como que são inclusive de 2 médicos que eu consegui, que estão no meu filme. E comecei a editar porque eu perdi um amigo também. Comecei a correr para fazer o filme ficar pronto, porque um médico amigo meu, doutor Afonso Henriques Alves dos Santos, que até eu dedico o filme a ele, um dos maiores médicos brasileiros, o cara, uma sumidade, ele na Academia Brasileira de Medicina, ele fez o parto dos meus filhos gêmeos, um senhor assim muito amigo, muito querido, faleceu porque entubaram ele também, entendeu? E assim,
talvez se não tivesse entubado ele estivesse vivo. Então eu falei, eu não posso mais ficar com essa informação parada aqui comigo, eu não tenho que, ninguém está falando nisso, eu preciso fazer esse filme, então corri para finalizar. Ainda durante esse processo, meu querido amigo Eduardo Galvão faleceu também. Eu não consegui falar com ele. Quando eu soube que ele estava lá, eu mandei áudio, não deixa te entubar, não deixa, pelo amor de Deus. Acabou que, infelizmente, por isso, inclusive, o filme, eu nunca tive interesse econômico nem nada, sempre foi mais assim, para botar mesmo, para as pessoas saberem e tal. Eu estou deixando ele liberado, inclusive, para quem quiser ver. É um tema muito forte, muito difícil de abordar, inclusive, e ao mesmo tempo eu queria deixar isso registrado, eu queria jogar uma luz sobre esse tema, registrar o trabalho desses heróis, né, que nós temos ali, inclusive no filme, que são os que dão o testemunho, que foram contra, porque em determinado momento você dizer que isso estava errado, você estava indo contra o OMS, estava indo contra o mundo. Depois foram dando razão, né, a isso. E esse filme, ainda mais no meio de uma pandemia, eu não tinha muito o que fazer, né? Então eu fiz muitas entrevistas assim, como a gente está fazendo aqui agora, e eu capturei esses áudios e comecei a trabalhar. Então, e aí me veio a seguinte coisa, eu não quero mostrar, que eu acho que isso que diferencia o cinema de alguns documentários de televisão, por exemplo, né? Do Globo Repórter, que tem sua função, é muito bacana e tal, mas é aquilo ali. Né? Então, já que a gente está fazendo cinema, a gente tem que fazer cinema. E tentar, de alguma forma, fazer com que isso toque as pessoas e que as pessoas vejam o filme de uma forma que a mensagem chegue, mas, ao mesmo tempo, por ser um tema tão duro, tão... Né, pessoas que tiveram parentes que morreram, por exemplo, vão assistir o filme. Então, é um assunto muito delicado. Eu não mostro o cara sendo entubado. Tem até uma outra cena com situações de hospital, mas muito delicadamente, e a maior parte do filme a gente trabalha com a natureza, trabalha com a vida, né? Quer dizer, a vida contrapondo a morte, né? Porque o que é importante? A vida. Né? O nome do filme é Protocolo da Morte, mas a gente está tratando aqui de salvar vidas. Nós somos únicos, né? Somos raros. Cada pessoa não é um número. Então a gente trabalha muito com essa, digamos, de uma certa forma, uma linguagem metafórica, mas não exatamente metafórica, você tentando sublinhar o que já está dito, mas de alguma outra forma complementar, dialogar com isso, mas de uma forma delicada, de uma forma suave. E complementar, que te faça pensar, e com isso, com uma narrativa, como eu costumo falar, que eu gosto de fazer, mais sensorial do que propriamente racional. Então eu comecei a pesquisar, investigar, e tem muita gente que faz imagens com altíssimo nível artístico, né, e tudo mais, de qualidade na internet, e disponibiliza esse material. Né? Tem sites disso. E eu até poderia ter pago uma mensalidade barata ali, e não precisava nem citar nome de ninguém, mas eu falei, não, eu acho legal mostrar que é um filme feito durante a pandemia, e que tem pessoas... Eu quero botar o nome das pessoas que fizeram essas imagens, sim, apesar de estar disponibilizando, eu quero botar. Eu acho legal. Nesse momento específico que a gente está de pandemia, é uma solução, né? E que cabia perfeitamente ao que eu queria, fazer esse contraponto do urbano com a natureza, a vida. Foi assim, foi trabalhoso, porque eu tinha que toda imagem a gente tinha que ir lá, catalogar, ver, pesquisar, pegar autorização, ver bonitinho, botar os créditos, né, como tem. Algumas imagens eu fiz assim, durante a pandemia eu queria imagens, ver como é que estava o mundo, então eu andava por câmeras dessas de rua e passava por Nova York, passei por vários lugares assim, e gravando tudo isso, fui colhendo esse material
durante esse tempo, né? Foi tudo assim nesse filme, entende? Essas pessoas também, os médicos, eu falei, gente, os caras dão entrevista no New York Times o tempo todo, são autoridades. Talvez seja complicado. Não. 2 minutos peguei o e-mail do cara, mandei, pá. Fiz quase tudo no filme, né? Editei, produzi, dirigi, fiz legenda, quase tudo, só a parte das músicas que eu tive a colaboração da Music Solution e do Daniel Figueiredo e da Savannah Moon, que é uma cantora americana, e a colaboração dessas pessoas que fizeram essas imagens e disponibilizaram para mim. Olha, tem uma parte que eu não sei porquê, mas toda vez naquela parte eu me emociono, é a hora que tem um orvalho, aquela parte que chove, e aí entra uma música durante a chuva. Aquilo ali me emociona toda hora. Mas é o que eu te falo, o filme essa minha forma de trabalhar com o sensorial, muita coisa está no nosso subconsciente, nem eu mesmo sei explicar por quê. Mas naquela hora, quando entra aquela música, que é uma música quase que religiosa, não sei, ela te leva para um lugar diferente, e com aquela imagem da chuva, aquele momento ali do filme, ele me deixa realmente muito emocionado sempre que eu vejo. E também a humildade do cara que criou a cápsula Vanessa, né? E a genialidade ao mesmo tempo. O cara, ele fez um negócio extremamente simples, barato, né? Eles inclusive quebraram a patente, ninguém precisa pagar para fazer a cápsula. Ele, com uns tubos de PVC, um plástico e tal, ele fez um negócio que salvou mais de 5 mil vidas, mais ou menos, pela conta ali das pessoas que usaram o equipamento e evitou de entubar, né? Então, assim, são coisas que tem no filme que realmente me tocam bastante. Nothing is the same in the universe. Each grain of sand is different. Eu tenho esses parceiros, esses amigos, né? Lá da Music Solution, que é o Daniel Figueiredo, o Luiz Helênio e o Júlio César. E então eu chamei logo eles, falei, olha, esse filme agora, vamos nessa, vamos fazer junto e tal. Então a gente foi fazendo durante o processo, né? E no caso da música, também foi a mesma coisa. Eu falei, ô Daniel, cara, eu tô aqui com umas ideias de ter uma música nesse filme. Aí ele trabalhou essa letra, chamou a Savannah Moon, que é uma compositora e cantora americana, e eles lá trabalharam a letra que eu mandei, mudaram uma coisa, inseriram outras, ele criou a melodia, fez os arranjos e gravaram a música. Eu ia editando, ia pedindo e eles iam me atendendo. Foi assim que a gente fez. We are rare, we are unique between the protocol from life to death. We are rare, we are unique between the protocol
que a pandemia fez, na verdade, que aconteceu não só na sociedade como no audiovisual, foi precipitar algo que já aconteceria de qualquer forma, só que ia acontecer daqui a 10 anos. Então, a pandemia ela precipitou, que é o que nós estamos fazendo agora, uma entrevista pela internet. É o uso do digital, da internet, muito mais... isso ia acontecer, né? Seja em 10 anos, mas ia acontecer. Né? As vendas, as compras, cada vez mais as coisas assim, e o audiovisual também, as plataformas de streaming, o Netflix. A pandemia vai passar, mas esse tipo de coisa como exibição dos filmes vai certamente continuar, e eu acho bom, vão vir novos caminhos, né? O próprio Oscar, esse ano, a quantidade de filmes também aumentou e tudo mais. Um dos motivos da qualificação, maior número de qualificados, é que eles também não exigiram que fosse lançado em 2 cinemas. Antes você tinha que lançar em Los Angeles e Nova York. Agora não, você pode estar numa plataforma digital. Eles também liberaram isso, né? Então, eu acho que isso são coisas que, enfim, a Ancine mesmo está estudando agora de considerar também estreia, que você estreia nas plataformas digitais. O Netflix, no início, ele era barrado em Cannes, era barrado em Veneza, depois. Hoje em dia já é o maior produtor. Esse filme agora que eu fiz durante a pandemia, ele foi feito também sem recurso nenhum. É claro que é muito importante os recursos, né? Então, quer dizer, os recursos eles são importantes, mas não é tudo, né? É importante você fazer. Por exemplo, eu consigo produzir com baixo orçamento porque eu me esforço para aprender a editar, mexer nos programas do computador, me atualizar o tempo inteiro. É difícil. O audiovisual, e a criação artística sempre ela exige de você muito, mas também acho que o mundo cada vez vai precisar mais de audiovisual. Então, é um mercado também em franco crescimento. E aprender também não ter problema de fazer produção. Muita gente, eu sou criador, não mexo com produção. Não. Se não produzir, não vai fazer, não vai, entendeu? Tem que aprender a produzir. A gente passa por governos de todos os tipos, né? O Humberto Mauro ele produziu de forma contínua durante 50 anos, meio século produzindo, passou por tudo que é tipo de governo, e nem por isso ele parou de produzir, né? Então, claro que você vai ter momentos que você vai ter um incentivo maior, né? Que é bom, porque a indústria do audiovisual e do cinema é uma indústria muito importante, isso que alguns governos não entendem, é tão importante como qualquer outra indústria, e ela gera mais emprego do que, por exemplo, montadoras de automóvel. Agora, a Ford saiu do Brasil, não sei o que. Emprego. Meu amigo, por milhão investido em comparação a empregos gerados numa indústria de audiovisual, são muito mais empregos do que numa montadora. Então, o que os governantes e as pessoas que às vezes criticam têm que entender é que o audiovisual, né, e a arte também, de uma forma geral, mas sobretudo o audiovisual, ele é uma questão industrial também, gerador de emprego, gerador de riqueza. Você tem que ter espaço ali para tudo, desde o filme mais experimental, de arte, até os filmes comerciais também, por que não? Entendeu? Eu acho que quem quer começar a fazer cinema, produzir, o meu conselho é esse: faça, experimente.